e bem-vindas a mais um tema da trilha Imaginar. O tema agora será a cultura maker como promotora de uma revolução. Esse tema será conduzido, na verdade, será conversado, isso mesmo. Nós vamos ter um formato aqui de painel com conversas minha e outras duas pessoas, duas convidadas que eu quero apresentar para vocês agora. A primeira delas é Júlia Moura, formada em publicidade e mestra em empreendedorismo social, fundadora e gerente executiva da TEC, que é Tecnologias e Experiências Criativas. A segunda convidada para esse painel é Carolina Pavanelli, é formada em Comunicação Social pela Universidade Federal Fluminense e possui licenciatura em Língua Portuguesa, diretora pedagógica da plataforma de ensino Eleva, onde é responsável pela elaboração de currículos e materiais didáticos e também por programas de formação de professores. Recebam aqui comigo Carol e Júlia, venham para cá, bom demais ter vocês aqui. Olá, gente. Prazer estar aqui. Tudo bom? Maravilha. Gente, como eu falei, nós vamos fazer desse assunto um painel de discussão pela ótica de atuação das duas. E vocês já viram que elas têm atuações muito interessantes para deixar esse papo bem bacana, hein? Então eu quero começar jogando uma pergunta direcionada às duas. Vale começar aí, Júlia, por você, depois a Carol. E a pergunta é: ao imaginar, já que a gente está aqui na trilha Imaginar da Jornada Edu, ao imaginar a escola, e a partir de 2021, tá? Não vamos falar de um futuro longe, um futuro próximo. Então, ao imaginar essa escola a partir de 2021, que lugar a cultura maker, na sua visão, deve ocupar nessa escola a partir do próximo ano? Bom, eu acho que primeiro a gente tem que explicar, né, o que é a cultura maker. Cultura maker, né, o maker em inglês vem do fazer. Então, a cultura maker é a cultura do botar a mão na massa, né? E aí, se a gente está falando de um contexto pedagógico, é atividade através de projetos, né? Então, você consegue aprender através de projetos práticos que você realiza. Eu acho que a cultura maker, com esta compreensão, ela tem um espaço central, porque ela traz a contextualização e ela traz a experiência para dentro do aprendizado. E eu acho que se antes de 2020 isso já era necessário, a partir de 2021 é mais necessário ainda, porque a gente está vivendo uma grande transformação, não só na educação, mas no mundo, né? A maneira como a gente achava que o trabalho deveria acontecer, a maneira como a gente achava com que a educação deveria acontecer, ela se transformou porque todo mundo teve que se reinventar, né? E o maker dialoga muito com esse contexto de reinvenção, porque é o tempo inteiro. Quando você está fazendo uma atividade prática, né? Quando você consegue fazer a transição do pensamento abstrato que está dentro da sua cabeça para a realidade, você reinventa o tempo inteiro, porque as coisas na sua cabeça não acontecem como na realidade. Na realidade, a gente encontra dificuldades, a gente vai se adaptando. Então, eu acho que a cultura maker, se antes já era um assunto importante, que a gente estava, né, enxergando aí um futuro, de 10 anos, as carreiras, não sei o quê, agora é mais ainda, porque não é daqui 10 anos, já está acontecendo, já aconteceu. Muito bom, Júlia. Carol, e você, como imagina essa ideia de cultura maker para a escola já no próximo ano? Eu concordo 100% com a Júlia. Eu acho que tem um papel focal e eu creio que a cultura maker ela deve fazer parte do projeto político-pedagógico da escola. O que eu observo muitas vezes é que acaba, quando as pessoas não têm essa compreensão que a Júlia trouxe do que é a cultura maker e da importância e do impacto disso de fato no aprendizado, parece que é um adendo, uma experiência legal, um projeto bacana para os alunos, e não é. O maker é muito mais do que isso. Ele não é só para ser bacana, ele acaba sendo bacana porque o aluno gosta, porque está contextualizado, ele está vendo acontecer, ele está construindo, ele está se sentindo integrante daquele processo. Então, mas eu acho que para isso as escolas vão precisar começar cada vez mais, muitas já começaram, mas cada vez mais a olhar o maker como uma possibilidade de integrar aprendizado, de integrar disciplinas, experiências, projetos, não como um adendo,
mas como uma parte integrante do projeto político da escola, assim como tem, não sei, uma feira de ciências ou uma aula de língua portuguesa ou a educação física, também ter esse espaço da cultura maker como parte ali do todo, e não como um adendo bacana. Legal essa ideia de não ser um adendo, porque eu fico pensando, até lembrando da minha época na escola, né? A gente tinha um compromisso de ter que mostrar para os responsáveis que tinha muita coisa na oferta da escola, né? Então você enchia de uma série de itens, né, que passava inclusive pela ideia do maker via robótica, via projetos de N soluções ligadas à ideia do vamos botar a mão na massa. E parece que quanto mais itens você colocava disso na oferta, mais significava que a tua escola, estava antenada, né? E isso ia fazer muita diferença. Então, compreender a estrutura essencial e o conceito do maker vai fazer diferença nesse sentido. E aí eu ligo... Desculpa. Tudo bem, não, vai. Eu ia complementar dizendo que o maker ele vai integrar isso tudo. O problema é quando você traz um monte de apetrechos, aí a escola, isso que você falou, né? A escola traz um monte de possibilidades, um monte de soluções. Então tem isso, tem aquilo outro. Como é que isso dialoga? Como é que o aluno está aprendendo mais? O maker, ele consegue juntar isso tudo. Ele consegue juntar todo... Se você pensar, de repente, se a gente quiser ali uma estrutura de disciplinas, mas se você pensar as disciplinas também dentro do maker dialogando com isso, você pode ter menos soluções na sua escola, mas muito mais integradas e muito mais eficientes também, né? Legal. Tem um quê, Júlia, de muito atrativo, né? Pensando na visão do aluno, né? Participar de momentos num laboratório maker, de uma aula planejada nessa pegada, tem um atrativo para o aluno, é extremamente atrativo, mas os alunos, eles curtem muito participar, mas eu fico pensando agora assim, pela ótica da própria escola, o quanto que ter essas aulas maker, esses momentos e essa cultura maker depende de equipamentos e muitos recursos para dar conta disso. Eu acho que a cultura maker, assim, ela se resume em o que você consegue fazer com o tempo que você tem, com as pessoas que você tem, com os recursos que você tem. As máquinas são legais, elas são bonitas, elas são atrativas, mas, na verdade, elas só trabalham princípios e técnicas baseadas em matemática e em ciência que foram criadas por pessoas. Então, essa ideia de que se eu não tiver a máquina eu não consigo fazer, não existe na cultura maker. Até porque essa máquina um dia não existiu. Alguém pensou nessa máquina. Alguém foi lá e criou essa máquina. Você consegue fazer uma furadeira manual com concreto e tampa de caneta e uma mini broca. Eu acho que às vezes a gente acha que a gente depende muito de materiais, mas o principal para a cultura maker a gente já tem, porque a principal tecnologia que a gente precisa para trabalhar atividades práticas, na verdade, para trabalhar a educação, é o cérebro. Então, assim, se você não tem, você inventa outra coisa para trabalhar, para cumprir aquela função. E eu acho que isso é o maker na sua essência, porque é nesse momento, né, onde a necessidade que nasce a verdadeira inovação. Então, a gente vê aí uma série de invenções, e aí eu acho que isso vem muito também com o mito que a gente tem sobre o que é ciência e o que é tecnologia, né? A ideia de que eu preciso de um laboratório. O que é um laboratório, Jones? Um laboratório é um espaço de experimentação. Todo mundo tem acesso a espaços de experimentação. Sabe por quê? Cozinha. E o que acontece? A primeira vez que você vai para a cozinha, você faz tudo errado. Adoro a cozinha, Júlia. Eu já vi vários vídeos do Tech fazendo da cozinha um laboratório, e aqui a gente em casa experimenta algumas coisas, e a gente leva as crianças para fazer algumas coisas na cozinha. É uma delícia sempre. É exatamente isso, assim, é não se limitar. Tem muita coisa que você consegue fazer com papel e caneta,
com as atividades que você tem em casa. Inclusive, durante a pandemia, a gente lançou um canal no YouTube, onde a gente realiza várias atividades makers, práticas, para trabalhar fenômenos da matemática, da ciência, da física e da biologia, utilizando só coisas que você tem em casa. E esses equipamentos, na verdade, eles são apetrechos que, com o tempo, foram se desenvolvendo e se sofisticando. Eu acho que é isso que a gente precisa entender. Quando a gente olha para uma máquina, a gente não tem que pensar, nossa, mas isso é muito tecnológico, eu não vou conseguir mexer, ou eu só consigo fazer se eu tiver isso. Na verdade, uma máquina é um sistema que foi desenvolvido para desenvolver determinada função, em geral, repetitiva. E a maioria das coisas a gente consegue fazer manualmente. Não vamos nos esquecer, né, que até meados dos anos 50, computador era uma pessoa que calculava, que fazia cálculos. Isso era uma função. Era um ser humano que fazia cálculos lá. Tem até o filme, acho que é Estrelas no Espaço, é Hidden Figures em inglês o nome, fala das mulheres que faziam os cálculos para levar o homem à Lua na NASA. E sim, elas eram legal. Computadores. Fala exatamente daquele momento em que, de repente, chega o computador e a maioria das pessoas não sabe usar aquela máquina. Então, assim, eu acho que a gente precisa ter essa visão, sabe, de que é possível e de que a máquina não é o fim, a máquina é o meio. O fim é a ideia, é aquela execução daquele problema que você quer resolver. Verdade. Muito legal isso, porque desconstrói a ideia de que só é possível fazer, só é possível implantar algo desse tipo, essa cultura mão na massa, se eu investir muito, né? Então você, gestor que está nos ouvindo, vamos quebrar esse mito de uma vez por todas e vamos trazer isso de uma forma até... eu gostei muito quando você falou da necessidade, né? Então vamos desenvolver a ideia da necessidade e buscar formas de implantar essa questão da mão na massa. Mas isso passa muito pelo professor, né, Carol? E eu fico pensando o quanto que isso exige do professor, né? Como é que ele pode buscar se adequar a isso que a gente em partes diz que é tendência, mas em partes já é uma demanda real, né? Eu acho que tem duas questões quando a gente fala em relação ao professor, né? É claro que é muito fácil eu virar e dizer, bom, o professor tem que se adaptar porque tem que se adaptar. Só que muitas vezes eu estou falando de um professor sobrecarregado, um professor que muitas vezes dá aula em 2, 3, 4 escolas. E aí eu vou entregar um material para ele ou uma solução nova para ele falar se vira. Ele não vai se virar sozinho, porque ele não tem nem tempo de parar e tentar entender o que é aquilo. Então, o que ele vai fazer? Jogar para o lado. Quando der, quando eu não tiver que dar a minha aula aqui, ou quando eu quiser um tempo livre, eu dou essa experiência para o meu aluno fazer. E aí toda essa ideia que a gente está conversando aqui vai por água abaixo, porque não é para ser só a ideia legal, é para justamente fazer parte do processo de aprendizagem como um todo. Então, eu acho que essa é uma questão. Então, o professor ele precisa de auxílio, ele precisa de ajuda, ele precisa de orientação para entender essa nova solução. E, além disso, então, essa é uma parte que vai, talvez, fique externa ao professor. Se ele recebe essa solução, ele precisa de ajuda. Então, gestores que estão aqui assistindo, escolas, ao integrarem uma solução maker na escola, é preciso, sim, ter uma assessoria pedagógica, uma orientação, é preciso mostrar para os professores as melhores formas, despertar no professor também a curiosidade e o encantamento daquilo. Não é receber um material novo e falar, mas o que eu faço com isso? Isso, para mim, eu acho que eu ficaria desesperada. Eu sou professora de redação, eu não sou professora de ciências, de matemática, eu não tenho afinidade na minha disciplina, necessariamente, com essa nova solução que a minha escola pode implementar. Se eu recebesse um material, eu ia entrar em desespero. Eu ia falar, o que eu faço com isso? Mas se vem alguém e me diz, olha, você pode fazer isso aqui, assim, assim, isso vai gerar tal coisa, bom, não só eu entendi, como eu consegui pensar como na minha disciplina aquilo se integra, como na minha área de conhecimento aquilo faz sentido. Eu acho que tem um outro ponto também, e aí vai muito do professor, que é um certo desprendimento com o passado. A gente precisa desprender, porque a gente ainda tem, sim, uma visão de escola, muita gente, tá? É claro que isso está mudando, tanto que já existe a demanda do maker, né? E fala-se muito sobre isso, mas ainda existe também muita visão da escola tradicional, da escola como lugar de só passar conhecimento, de muitas vezes preparar para o vestibular, preparar para as provas,
E o que a gente está vendo é, mesmo aqui no Brasil, no mundo tem muito lugar que está muito na frente, né? Mas mesmo aqui no Brasil, a gente está vendo aí alguns documentos que estão chegando que já estão mudando essa perspectiva. A própria BNCC, a reforma do ensino médio, tudo isso está vindo para falar, olha só, acabou. Essa escola que vai preparar para uma prova, preparar para uma prova é uma das coisas que a escola tem que fazer. Mas a escola é mais do que isso e vai precisar ser mais do que isso. Então, é preciso, sim, um exercício de desprendimento com o passado, com esse passado mais tradicional, com esse passado mais de eu falo, eu sou professora, eu falo, você aluno escuta. Não é mais assim que rola. Nossos alunos não aprendem dessa forma. Eles não querem assim. E eu acho que essa experiência que a gente teve em 2020, né, de, no susto, ter que reinventar uma educação aí não presencial, despertou em muita gente essa ideia de, opa, peraí, realmente mudou. E não mudou porque eu acho que tem que mudar, porque eu acho que é melhor se for diferente. É porque tem que mudar, porque se não mudasse, a gente não ia entregar nada. Porque não tinha escola presencial, só dava para ser no não presencial. Aí a Júlia vai e cria um canal no YouTube para virar para as famílias e para os educadores e falar, olha, dá para fazer essa experiência aqui na sua casa. Não precisou esperar a escola voltar para a gente fazer uma experiência em sala de aula e descobrir um resultado. Não, você pode fazer na sua cozinha. Eu sou professora, você faz na sua cozinha, aluno, filma para mim, e aí você me manda, e aí a gente vê, a gente discute. É assim, vai ter que ter esse desprendimento. Se não tiver, a gente não vai conseguir caminhar. Mas eu acho que é então, acho que é bom. Muito bom. Inclusive, eu acompanhei aqui pela Agenda Edu algumas escolas que realmente deram dicas para as famílias de fazer algo com seus filhos em casa. E passou por aí. Ideias de fazer na cozinha, inclusive enviando receitas, dicas de culinárias e tal. Puxa, é uma ampliação do tempo e do espaço da aprendizagem, incluindo os agentes mobilizadores para essa aprendizagem, porque as famílias se tornaram também agentes mobilizadores. Ou na verdade, se tornaram o que sempre deveriam ser, né? Conversa para outro painel, mas precisamos lembrar de que a participação da família sempre foi algo esperado e necessário nesse processo. E eu fiquei pensando aqui de que essa questão dos professores que você mencionou, eu sou professora de redação, como você mencionou, e o como eu faço isso? Ter esse como mais estruturado através de um projeto, de uma ação, né, que demonstre isso, faz toda a diferença, né? E eu acho que falar do maker e trazer, por exemplo, aquilo que o TEC entrega nas escolas, ele meio que materializa esse como, né? E aí, Júlia, fala pra gente um pouquinho, você tem se deparado com esses professores ou com algum professor que antes não tinha ideia de como materializar esse conceito, essa cultura, e a partir do que vocês estão fazendo na escola, plim, acendeu a luz? Eu acho que tem duas coisas muito legais que acontecem todas as vezes que a gente chega numa escola. Em geral, o professor está muito receoso de estar ali, porque a tecnologia é um grande tabu. A tecnologia, para muitas pessoas, se restringe apenas à TI, à programação, e a gente tem uma visão muito mais holística, né, de tecnologia, de ciência. Além disso, a gente tem aquela ideia que é uma coisa muito distante, como eu já falei, grandes laboratórios, uma coisa muito futurista, e a gente tem muita dificuldade de se entender como produtor de tecnologia. E o Brasil é um grande produtor de tecnologia. Que é, de novo, aí a gente volta para o assunto da inovação. A tecnologia, ela vem da necessidade, né? Então, onde você tem muitos problemas para resolver, você precisa pensar criativamente, né? E vamos entender aqui que tecnologia, pelo menos na nossa visão, na minha visão como pesquisadora, é uma ferramenta para resolver problemas. E, em geral, o professor, ele ainda não tem essa visão de que tecnologia está à minha volta, né? De que tecnologia é uma ferramenta, de que ciência é apenas produção de conhecimento. O professor vem com aquela visão de, meu Deus, computador, TI, um programa que eu não vou conseguir utilizar. Quando ele
chega para conversar com a gente, ele está fazendo as atividades mão na massa, que ele meio que não entendeu como é que aquilo se relaciona. E aí ele entende que, poxa, nossa, eu acendi um LED, a gente tem uma experiência que o professor acende o primeiro LED, que é uma felicidade. Aí ele percebe que tem um caso muito interessante, a gente foi dar aula para uma professora, essa mulher tinha 40 anos de docência, a gente foi fazer um treinamento. E ela não estava nem um pouco afim de fazer aula. E aí ela falou assim, olha, eu estou aqui porque eu preciso estar, entendeu? Porque a minha escola adotou esse programa, não gosto de maker, não sou maker, tá bom? Então, assim, estou aqui presencialmente. Ela foi se envolvendo nas atividades, ela foi se encantando, e aí no final ela deu um depoimento que foi, acho que eu nunca esqueci esse depoimento, foi muito emocionante. Ela falou, eu sou maker. Aí eu falei, você é maker? Ela, sou. Aí ela pegou uma caixa de sapatos, que a gente estava na sala dela, e trouxe com várias coisinhas de atividades que eram teóricas e ela transformava em prática com as crianças. E ela falava, eu fui maker a minha vida toda e eu não sabia, eu já faço isso. Então eu acho que existe um preconceito de é uma coisa só relacionada a computador ou a games e eu não vou conseguir fazer. E, de repente, quando você apresenta, não, olha, o maker, na verdade, é a grande democratização do aprendizado, é mostrar que tecnologia é para todo mundo, sim, porque nós somos seres humanos, nós somos produtores de conhecimento a todo momento, porque a vida é, né, uma sucessão de experiências e a gente aprende com as nossas experiências, é normalizar a cultura do erro. Aí você vê o professor falando, nossa, mas eu faço isso no meu dia a dia, o tempo todo. E na pandemia, os professores estão se reinventando muito, né? O professor está tendo que editar vídeo, porque precisa, porque de repente virou uma necessidade. E aí, algumas barreiras mentais vão sendo quebradas. É claro que a gente precisa também fazer um suporte na escola, e o gestor também acho importante fazer um suporte de ajudar aquele professor, de mostrar estou com você, porque tudo que é uma mudança assusta. Né? E aí tem pessoas que falam, eu tô com medo, mas vamos lá, e tem pessoas que ficam meio receosas. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento muito transformador na educação. Até me estendi, porque eu adoro esse assunto. Maravilha. Muito bom. Olha, mas falando de momento transformador e até mesmo resgatando uma opinião externa aqui a gente, para ouvir a opinião de vocês. Em 2017, o então presidente americano Barack Obama afirmou em uma entrevista que, abre aspas, apoiar o movimento Maker era essencial para fomentar uma nova revolução industrial. O que vocês acham dessa declaração? Olha, eu tendo a concordar com o Obama em muita coisa do que ele fala, então eu estou quase que suspeita. Na verdade, eu tenho um pouco de receio, para ser bem sincera, com a palavra revolução, tá? Porque, professora de redação aqui, né, entrando em ação, quando a gente fala revolução, a gente está pensando em revolução é uma transformação radical, uma ruptura. É você quebrar com o que vinha antes e iniciar algo novo. Revolucionar, a revolução ela tende a ser radical em relação ao passado. E eu acho que na educação, eu acho difícil você pensar em revolução dessa forma, porque eu acho que a própria educação ela é um constante aprendizado e a gente receber valores e receber novidades e jogar fora o passado, mas ir se reinventando dessa forma. Então, eu concordo muito com essa fala dele, nesse sentido, sim, de integrar e integralizar o ensino maker nas escolas, mas eu acho que, para além de uma revolução, eu gosto mais de pensar no maker, na cultura maker, como uma evolução da educação, como uma evolução desse processo. Não necessariamente a cultura maker vindo para acabar com tudo que vinha antes e trazer algo novo, mas para pegar o que vinha antes, pensar como é que eu posso fazer melhor, como é que eu posso fazer de uma maneira
mais contextualizada, mais interessante e mais concernente com o nosso mundo, né? Não adianta eu dizer que a gente está na educação 4.0 e está no século XXI e fazer a mesma sala de aula que a gente fazia em 1970. Então, eu acho que para mim é mais uma ideia de evolução do Maker, guiar a educação, a nossa educação, para ser uma evolução nesse nosso processo. Não sei Legal. se eu consegui ser clara, mas... Não, ótimo, muito bom. Eu fico pegando um pouco a etimologia das coisas. Isso é ótimo. Confortável. E aí, Júlia, vamos fazer uma evolução ou uma revolução? Eu concordo com a Carol no sentido literal da palavra revolução, mas eu acho que tem uma outra camada também, que hoje a gente fala muito da Revolução 4.0, né? Foi até falado pelo Klaus Schwab, que é o presidente do Fórum Econômico Mundial, onde ele defende, e a gente segue essa corrente na realização do nosso material didático, de toda a nossa pesquisa pedagógica, que fala que a gente está vivendo a era da convergência do mundo físico, digital e biológico, né? Então, há uns bons 20, 30 anos atrás, a gente teve aí um momento em que a gente viveu a terceira revolução industrial, com acesso à internet, né? Lembra daquela época? O bug do milênio, não sei o quê. Mas hoje tecnologia não é só isso. Hoje a gente tem várias esferas, né? Quando você vê aí uma plantação toda monitorada por sensoriamento e você não precisa mais ir lá para ver como é que está, né, o índice de umidade da terra, você já está falando dessa convergência desse mundo físico, digital e biológico, que você tem um sistema integrado junto com um sensor que está ali na planta, fazendo ela crescer, florescer. A gente está vendo um momento agora, dentro do TEC, que 2020 é um ano que vai romper muitos paradigmas e é uma incógnita ainda, né? É um ano X, a gente não sabe o que vai acontecer, porque muitas pessoas estão falando que a gente já está na Revolução 5.0 por causa de 2020. Porque o mundo inteiro teve que se adaptar ao mesmo tempo a uma realidade completamente diferente. E essa ideia de realidade diferente aconteceu de maneira diferente em vários países, por causa do contexto social, econômico, cultural. E a gente está entrando num modo de hiperconexão com a internet. Ao mesmo tempo, a gente também está vivendo um momento onde a gente preza as relações sociais e a gente está vivendo a corrida da vacina. Então, 2020 é um ano muito importante para o desenvolvimento, aceleração da ciência e a gente ainda não tem uma resposta para isso. E o Maker tem tudo a ver com isso. Tem uma palestra que a gente fez recentemente, digital, onde a gente dá exemplos, né, do que é produção de conhecimento, né? E nunca se necessitou tanto de produção de conhecimento, de ciência, como agora. A gente tem laboratórios no mundo inteiro correndo, porque tem um vírus que a gente não enxerga, que a gente não consegue desenvolver a cura e que transformou, né, completamente o nosso modo de viver. Então, sim, o Maker é isso. Exatamente esse momento de você ter um problema e resolvê-lo. Então, eu acho que a gente, na educação, está passando por uma transformação muito grande. Não sei nem se eu estou respondendo a pergunta, mas quando você fala de Revolução 4.0, dentro desse momento que a gente está vivendo, é uma pergunta que é uma incógnita, que ninguém está conseguindo responder ainda, assim. Eu acho que... E que é importante a gente entender que, assim, o mundo mudou, as coisas mudaram, a gente não sabe, a gente antes tinha previsões de, a gente precisa trabalhar em ensino de ciência e tecnologia e a gente precisa ensinar a criança a lidar com as transformações, porque daqui a 10 anos as carreiras vão ser diferentes. Sim. Mas foi antes de 2020. Agora, tudo que a gente fez um estudo para desenvolver a nossa coleção de livros didáticos, fazendo uma projeção do que seria o mundo do trabalho na América Latina
nos próximos 10 a 15 anos. E tudo que a gente fez de projeção, eu já estou vendo acontecer, por causa de 2020. Aí foi, de certa forma, uma grande revolução, né, inesperada, que está nos obrigando a uma evolução em uma série de coisas, inclusive no processo de educação. Sem dúvida, um desafio muito grande. E vamos colocar a mão na massa para encontrar as soluções para isso. Carol, tem uma passagem na página 15 da BNCC, do texto oficial da BNCC, que diz o seguinte: a BNCC propõe a superação da fragmentação radicalmente disciplinar do conhecimento, o estímulo à sua aplicação na vida real, a importância do contexto para dar sentido ao que se aprende, né? E o protagonismo do estudante em sua aprendizagem na construção do seu projeto de vida. Então, eu quero destacar duas coisas dessa passagem aí: a fragmentação do conhecimento e o estímulo para aplicá-lo na vida real. O Maker é um caminho para a superação dessa fragmentação? Eu creio que sim, né? É justamente isso que a gente vem conversando sobre integrar conhecimentos, né? Existem muitas dificuldades nessa passagem da BNCC, assim, não na passagem em si, mas o que ela traz, né? Porque quando você fala, quando ela propõe a desvinculação da divisão em disciplinas, por exemplo, você tem que levar em consideração também até uma questão no Brasil, por exemplo, de formação de professor, né? O professor, quando ele se forma lá na licenciatura, ele é licenciado em química, mas ele não é licenciado em ciências da natureza. Então, existe uma parte que é uma dificultadora de você pegar essa passagem e colocá-la 100% na prática. Então, eu acho até que você acabar com as disciplinas, não sei nem se, eu acho que no futuro próximo ainda tende a não acontecer, tá? A gente ainda tende a ter as aulas de língua portuguesa, de matemática, de ciências, história, geografia, porque a junção desses saberes na sala de aula, ela vem também da formação de professor, e não é uma coisa imediata, não é do dia para a noite. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho sim que o Maker ele pode vir auxiliar a todas essas disciplinas a se integrarem, a responderem a problemas, a resolverem problemas, especialmente no formato de projetos, né, de project, você consegue justamente fazer isso, né? Você tem um problema, você tem uma questão, e como que todas as disciplinas, como que os diversos saberes que o aluno apreendeu conseguem, de fato, ser colocados na prática para resolver aquilo ali. Então, acho que tem duas coisas. Uma é você desmembrar de vez a ideia de disciplina. Eu não creio que seja uma coisa que vai acontecer num futuro próximo, porque eu acho que não se trata só de querer, não se trata só de... Claro que é mais legal aprender a áreas de conhecimento, é claro que é mais interessante, é claro que faz mais sentido, porque o conhecimento ele não é fragmentado. A matemática não é só a matemática, a biologia não é só a biologia, tudo é integrado. Então é claro que é mais interessante e faz mais sentido. Só que é isso, é uma evolução. Como é que a gente vai chegar lá? Eu acho que o Maker, ele é hoje uma excelente oportunidade de ajudar a gente a chegar lá, a nos guiar a esse momento, ao momento de integrar mais as áreas do conhecimento e de fazer o ensino mais orgânico nesse sentido. Não é de uma hora para outra, mas eu acho que é um caminho, sim. Maravilha, muito bom. E é de caminhos que nós precisamos para trilhar e não ficar parado na ideia de que é a impossibilidade das coisas, né? Porque é difícil, porque eu não tenho, e a gente não sai do lugar. Então, é aquela coisa de o caminho se faz no caminhar, né? Então, não adianta ficar na onda do um dia, quando tiver o equipamento, como a gente já discutiu, um dia, quando tiver o dinheiro, um dia, quando tiver a oportunidade tal, um dia, quando o gestor mandar fazer. Então, essas coisas, a gente passa anos, aliás, em se tratando de século XXI, né, em se tratando de aspirações do tal século XXI, a gente já vai para a terceira década do século XXI, e aí eu fico me perguntando como nós estamos com as tais competências para o século XXI, com aquela ideia de escola para o século XXI, com o aluno do século XXI. Então, todos que nos ouvem
por favor, vamos colocar o pé neste caminho e vamos fazer isso acontecendo gradativamente, né? Eu escuto muita gente dizer assim, mas eu não consigo modificar todas as minhas aulas. Mas quem foi que disse que você tem que modificar todas as suas aulas? Tá vendo? Você não tem que ser o maker em todas as aulas. Entendeu? Você não tem que quebrar a hegemonia da aula expositiva em todas as aulas. Nem do dia para a noite, né? Não é para amanhã. Calma, é um processo. Vamos construindo isso, né? Isso. Então, que tal um desafio aí, você, professor, que nos escuta? Uma vez por mês, uma aula diferente, uma aula envolvente, ou, por que não, uma aula maker. Uma vez por mês. Acho que torna mais possível, né? Bom, Júlia, tem um conceito que eu particularmente tenho esbarrado nele, vez ou outra, cada vez mais, né? É a abordagem STEAM, que é a abordagem que trabalha a ideia lá da ciência, tecnologia, engenharia, a arte, matemática, tudo junto, né? O que isso tem a ver com Maker? Aliás, isso tem alguma coisa a ver com Maker? Tem tudo a ver com o Maker, né? O STEM é ciência, tecnologia, arte, matemática, são todas as matérias que são trabalhadas quando a gente está fazendo projetos físicos dentro da aula Maker. Porque existe a parte de conceituação, né? E existe a parte do como fazer aquela experiência funcionar. E você pode trabalhar uma experiência para falar sobre português, que seja prática. Tem uma experiência que eu adoro, que é o telefone do sussurro, que foi desenvolvido por uma professora de português de uma escola pública aqui do Brasil, que ela pega cano de PVC e você monta, né, acho que são 5 ou 3 centímetros de um cano no meio e 2 joelhos de PVC. E aí a criança está lendo para praticar a leitura. A gente sabe que a criança, quando está exercitando, vai muito devagarinho, né? E quando a criança, às vezes, tem vergonha de falar alto, então ela sussurra e ela mesma escuta. Quando você faz esse projeto físico, existe uma explicação do porquê que ela consegue ouvir o som dela quando ela está falando ali, com a vozinha, né, dentro do cano de PVC, que retorna para ela mais alto, né? Então, ali você está estudando um princípio de física, ou de matemática, ou de química. Então, toda vez que a gente está fazendo projetos concretos, né, projetos físicos, a gente sempre vai ter um toque daquilo ali. E eu acho muito legal, porque eu acho que liga muito com o que a Carol estava falando, né, da prática, de você entender essa questão da aprendizagem dos projetos. Você não precisa colocar em todas as suas aulas, mas quando você faz isso, você mostra como aquilo é utilizado na prática do dia a dia. Porque um questionamento, né? Eu, pelo menos, tinha muito isso nas escolas, eu sempre vejo a criança falando, mas por que eu estou estudando isso? Não é para passar na prova, é porque são conhecimentos que fazem parte do seu dia a dia. Por que eu preciso aprender física? Porque tudo na vida, todas as construções possíveis e imagináveis, elas acontecem por causa da física, né? Mas por que eu tenho que aprender a fórmula do circuito elétrico? Porque é o que gera eletricidade na sua casa. Você só consegue ligar a luz dessa maneira. Quando você trabalha no Maker, você consegue entender, nossa, mas esse circuitinho que eu montei aqui, entendi, eu tenho uma fonte de energia, eu tenho material, né, eu tenho o condutor e eu tenho ali a função que vai ligar ou desligar a luz, por exemplo. Nossa, então quando eu liguei esse LED aqui é igual, é o mesmo princípio de quando liga a luz da minha casa, por mais que os materiais sejam diferentes. Nossa, e aí tem uma fórmula para isso, que é efetivamente usada na construção civil. Eu acho que você começa a fazer esses ganchos, sabe? Legal, muito bom. Gente, que papo gostoso, muitos insights eu imagino em todos vocês que estão nos ouvindo aí, mas vamos encerrando por aqui. Mas a conversa pode continuar. Então, Júlia, Carol, diz pra gente por onde as pessoas que estão nos ouvindo podem continuar essa conversa com vocês.
Bom, eu concordo que a gente poderia ficar muitas horas aqui falando sobre esse assunto, né? Infelizmente, nosso tempo é limitado. Mas quero deixar meu e-mail, então, para quem quiser continuar conversando também sobre formação de professores e como que a gente consegue fazer essa formação nesses tempos de tantas mudanças. Meu e-mail é carolina.pavanelli@elevaeducação, sem cedilha e sem fio, então, @elevaeducacau.com.br. Ok, carolina.pavanelli, @Eleva Educação. Beleza. Joia, Júlia? O meu, você pode falar comigo através das redes sociais. A gente tem o Instagram, @tec.tec.educacão. Ou no nosso canal do YouTube, a gente tem um canal com mais de 90 aulas de maker que trabalham ciência, que trabalham física, química, biologia, utilizando apenas materiais do seu dia a dia. Então, se você, né, ainda tem aquela dificuldade de não tenho todos os materiais, você pode acessar tanto a nossa mídia social no nosso Instagram, quanto o nosso canal do YouTube, né, www.youtube.com/tec.educação também. E você vai ver uma série de atividades lá para você e pode mandar pergunta para a gente que a gente responde, atividades inspiradas e muito mais. Legal demais. Gente, muito obrigado pela partilha, pela troca nesse tempo juntos aqui no painel, viu? Bom ter vocês nessa jornada. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite, gente. Um beijo. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. É isso, gente. Esse foi mais um conteúdo da Trilha Imaginar. Continue com a gente na jornada. Durante os dias 3 a 7 de novembro, sempre às 9 da manhã e às 2 da tarde, uma nova trilha com conteúdos diversos. Convido você para conhecer o blog jornadaedu.com.br, onde você encontra vários conteúdos relacionados à atuação do gestor, do professor, das famílias, além de várias histórias de escolas parceiras. Também você pode nos seguir no Instagram, @agendaedu, ou ainda conhecer mais sobre a nossa solução em agendaedu.com. A jornada educacional é feita de pessoas ativas em ação. Até a próxima palestra.